Amém. Boa noite, povo. Gostei. Boa noite, tá animado? Marcião tá aí, né? Faz o coro da galera. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Nós estamos mais uma vez para celebrar o Senhor, digno de honra, de glória, de todo louvor. É culto de celebração, celebrando a vida. E o que nós vamos tratar hoje é a respeito a boa notícia que quase esquecemos. A boa notícia que quase esquecemos. Para isso, a gente vai recorrer, obviamente, às Escrituras Sagradas. E eu te peço para você abrir na primeira carta do apóstolo Pedro, uma epístola geral, no capítulo de número 1. E à medida que você for encontrando, eu peço por gentileza para você ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 16. Você que está com a sua Bíblia aí, o seu smartphone, para você que está sem recurso nenhum, vai ser projetado o texto aqui também. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 16. Vamos ler a palavra do Senhor dizendo assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente ou breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, a glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais, o qual não vendo agora, mas crendo exultai com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguiram. A ele foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, por meio do Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham antes, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Os irmãos podem se assentar. Que o Senhor fale aos nossos corações, através da palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim, esses tempos têm sido tempos desafiadores e tempos de adaptação. Aliás, essas adaptações que nós estamos sofrendo nos torna um pouquinho mais preguiçosos, não é mesmo? Vou dar um exemplo muito simples. Quando eu era pequeno, a gente não tinha essa facilidade de um smartphone na mão. E aí a gente era meio que obrigados, mas gostava disso, de decorar os versículos da Bíblia. Quantos versículos eu não sabia de cor? Os endereços, então, sabia todos. Escola dominical, eu sempre ganhava uma estrelinha. Agora, se alguém me pergunta até
o versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu acho que eu tenho que recorrer na internet para eu lembrar. Obviamente, eu estou brincando, Salmo 23, mas tem muitos textos que fogem. Ou seja, à medida que nós vamos sendo aperfeiçoado com a questão da tecnologia, vai trazendo um comodismo ao nosso coração e traz um esquecimento de algumas coisas. À medida que a gente vai tendo conforto, a gente também vai se esquecendo. Uma coisa muito interessante, não sei se acontece com vocês, nessa pandemia, eu saio de casa para ir no mercado ou fazer qualquer outra coisa, quando chega no meio do caminho, esqueci a bendita máscara. Irmãos, a minha cabeça anda tão voada, que outro dia eu saí de moto sem capacete. E eu andei o bairro. Eu falei, nossa, mas que ventinho gostoso, né? Carequinha ficar suada. Que ventinho gostoso, e gente piscando farol para mim. Mas esqueci. E acontece que na nossa vida espiritual, às vezes temos o mesmo defeito. Esquecer daquilo que um dia foi entregue de maneira definitiva nas nossas mãos. O apóstolo Pedro está escrevendo para uns crentes que estavam sendo perseguidos no primeiro século da era cristã. Eram crentes que tiveram que deixar as suas terras, as suas casas, os seus gados, as suas criações, para poder peregrinar e poder fugir, porque estavam sendo crucificados, assim como Jesus Cristo foi, estavam sendo apedrejados, injuriados, eram apontados como maiores corruptos que poderiam ter. Existe uma história de que 10 bairros de Roma foram incendiados e os 3 que não eram cristãos ficaram sem ser incendiados e acusaram os cristãos de ter incendiado. Depois, no desenrolar da história, nós vamos descobrir que o imperador Nero teve influência a respeito disso aí. Então, nós temos crente nesse panorama que eu estou passando para vocês, em toda a região da terra. E Pedro tem a sensibilidade de começar a escrever para esses crentes que estavam começando a se esquecer da boa notícia. E não é que se encaixa muito perfeitamente ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Mas você pode falar assim, que boa notícia que eu estou tendo. Pandemia, isolamento, o meu emprego caiu pela metade, os rendimentos diminuíram, eu já tenho um tempo que eu não sei o que é ver uma piscina, uma praia, eu não sei o que é sentar num restaurante. O Pedro Felipe ficou doido. Em especial, o meu time não vai também muito bem, nem isso, né? E aí a gente começa a esquecer da verdadeira boa notícia. E qual é essa boa notícia? Jesus Cristo é a boa notícia. Cristo é a boa nova. Cristo é de fato a boa notícia para a sua vida, e isso você não pode se esquecer. E analisando esse texto, de maneira bem objetiva, mas ao mesmo tempo trazendo uma profunda reflexão aos irmãos, eu quero responder algumas perguntas que esse texto me levantou. A primeira pergunta é: qual é essa boa notícia? O versículo 3 a 5 vai dizer qual é essa boa notícia, vai dizer assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que vós, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pedro está desenvolvendo um raciocínio muito interessante. Primeiro, ele faz uma doxologia, um louvor a Deus. Ele faz um louvor a Deus, mostrando atributos de Deus e atributos também do Senhor Jesus. A primeira coisa, ele fala que o Senhor é bendito, Deus é bendito. E não é só bendito, digno de ser bendito, de ser bem falado. Ele também é o Deus. Não é um Deus. Ele é o Deus.
E repare que essa prerrogativa vem acompanhada de uma conjunção e, que significa que ele é o Deus e também outra coisa, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro aqui começa a dizer que Deus, ele é bendito e é o Deus verdadeiro. E além disso tudo, ele é aquele quem gerou Jesus Cristo, quem deu seu Filho em nosso favor. A Jesus ele fala que ele é o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E não só Senhor, mas ele é também apresentado como aquele que tem muitas misericórdias. E nós sabemos que Jeremias, nas suas lamentações, vai dizer no capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Só que o texto é muito mais rico, ele traz agora que são muitas misericórdias. Se as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, imagina nós agora que estamos sob as muitas misericórdias do Senhor. Isso é importante a gente trazer aos nossos corações. Porque às vezes a gente se sente desamparados, tristes. A gente se esquece dessa dádiva maravilhosa que é a boa notícia, o Evangelho. Mas repare que o texto não para. Jesus sendo o Senhor, ele nos serviu de alguma coisa. Ele foi, além de Kyrios, o Senhor, ele foi também doulos, servo, no grego. Porque ele nos serviu com a regeneração. E a palavra regeneração aqui quer dizer trazer mais uma vez a vida. Lembram das palavras do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo de número 2, versículo 1? Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é assim? Nós estávamos mortos, mas Cristo nos trouxe a regeneração, a vida de novo. Isso é muito importante. Então o Senhor, mesmo sendo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cristo, o Messias, ele nos serviu sendo agora um servo obediente na cruz do Calvário. E ele parece, o apóstolo Pedro aqui parece um pouco redundante, porque ele fala assim, ele nos regenerou para uma viva esperança. Mas essa palavra viva não está conectada à regeneração, mas sim aquilo que ele traz. Além de ele trazer a nossa vida, trazer de novo nós a vida, ele traz também algo vivo, que deve ser vivo em nosso coração. A esperança. A esperança precisa ser viva, precisa ser de fato algo que arde no nosso coração. Por quê? Porque justamente é mediante essa esperança que nós vamos perceber que temos uma herança incorruptível, mediante a fé. Mediante a fé. É importante frisar que essa esperança é dada por nós, para nós, funciona como um dispositivo permanente de lembrança da herança que temos em Cristo Jesus, ou seja, a salvação. Aquele que não tem esperança no seu coração, ele também provavelmente não goza da salvação. Porque a nossa salvação não foi firmada em palavras de pessoas falhas. Não foi firmada nas palavras dos patriarcas, dos profetas. Mas foi firmada em Cristo. Foi firmada em Deus, nas suas eternas promessas. E essa salvação que é trazida, essa herança maravilhosa, ela não é só uma herança, mas é uma herança que não pode ser corrompida. Não tem mácula. É imarcessível e reservada para os que são guardados por Deus. Eu nunca recebi uma herança. Ainda não tive essa oportunidade. Mas imagina só você, ao saber da morte de um parente, você é agraciado com a bela de uma herança.
Não é que a gente quer que as pessoas morram, não. Longe disso. Que vivam bastante. Mas herança deve ser uma coisa muito boa, né? Principalmente quando você não está esperando. Principalmente quando você sabe que você não merece essa herança. Mas imagina só uma esperança que ela não pode ser corrompida pelos nossos erros. Uma herança que não pode ser roubada, que não pode ser maculada. É como se fosse uma casa que não se quebra, que não se desgasta, está sempre limpa. Sonho de toda pessoa, né? Principalmente das mulheres. E os homens que ajudam dentro de casa também, né? Imagina. Ela não se suja. Mas o apóstolo Pedro está dizendo de maneira sistemática que existe uma regeneração para a herança aos eleitos mediante a fé. Qual é a boa notícia? Portanto, é que existe salvação. Não há tempestade que o Senhor não possa acalmar na sua vida. Há um lugar em Cristo onde há bonança. Há um lugar em Cristo onde você não se preocupa no sentido de andar ansioso o tempo inteiro. Há um lugar em Cristo que você tem a segurança e a certeza da salvação. Mas você precisa de fato entender que essa é a boa notícia que cerca a sua vida. Não é o salário que vai aumentar, não é a promoção que vai chegar, não é o carro novo que você adquiriu, não é o novo relacionamento que você entrou, não é nada disso. A nossa alegria é de fato saber que a nossa salvação está firmada de uma vez para sempre em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, qual é essa boa notícia? É a salvação. O que essa boa notícia gera? Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro, ele vai dizer dos versículos 6 a 9, dizendo assim: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultai com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, em primeiro lugar, que eu percebo que essa boa notícia gera em nós é uma alegria, e essa alegria ela deve ser controlada. Por que eu estou usando esse termo? Porque ela deve ser constante. A gente percebe que a gente está a gente está vivendo numa sociedade oscilante. Ora está bem, ora está mal. Ora estou feliz, ora estou triste. Eu não estou falando, irmãos, que a gente não passe por tribulação, a gente vai chegar nessa parte. Mas o que deve permanecer em nosso coração é de fato a alegria. Por isso que o apóstolo Pedro está dizendo, nisso exultai. Se vocês acham que não tem motivo para sorrir, para ter alegria, nisso exultai. Em que? Na salvação. Ela deve gerar em nós, de fato, uma alegria constante, controlada. Então, em primeiro lugar que eu percebo aqui, é que o apóstolo Pedro está falando, olha, sejam alegres, exultai. Porque vocês têm motivo, e um motivo não perecível. Um motivo que não se perde, firmado em Cristo, na obra salvífica de Cristo. Em segundo lugar, o que essa boa notícia nos gera momentos de provações. Ele vai falar isso. Versículo 6 ainda, ele fala, embora no presente, por breve tempo, se necessário, vocês são contristados por várias provações. Existem momentos de dificuldade na vida do crente. E aliás, você que está procurando uma igreja cristã,
evangélica, genuinamente evangélica, cuidado com as igrejas que colocam nas suas placas: parem de sofrer. Venha para a nossa igreja e tudo vai dar certo. Não existe isso. O evangelho, ele é feito de provações, ele é feito de dificuldades. O próprio Jesus, ele vai falar a respeito disso. Só que, lembram quando eu falei que a gente está começando a se acomodar, uma graça acomodada? A gente já entendeu essa verdade, principalmente os presbiterianos. Aí eu vou pegar e fazer a meia-culpa, né? Que a gente fala. Qual que é o erro do presbiteriano? De achar que a salvação, só porque está garantida, e esse só entre aspas, tá, irmãos? É achar que não precisa fazer mais nada. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo, mas você precisa fazer sempre alguma coisa para evidenciar a sua salvação. A gente vai tratar disso também. Não parecia justo para os cristãos, naquele momento, terem de abandonar suas terras por conta da perseguição religiosa que acontecia. Mas a nossa vida não é feita somente de momentos de tranquilidades e bonança. Uma coisa é a gente viver momentaneamente uma tristeza, a perda de um querido, por exemplo. Quem não chora é porque está com as suas emoções contraídas. Mas, na verdade, existe esse momento de choro, de pranto. Existem dificuldades que, de fato, nos faz sentir muito. Mas esse sentimento, esse momento que nós vivemos, deve ser breve. O apóstolo Pedro vai dizer isso. Esse breve momento de provação. Muito igual às palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala que essa leve e momentânea tribulação me produz perseverança. Porque esses grandes homens sabiam que, de fato, os dias poderiam ser terríveis com eles. Mas em algum momento, tudo passaria. E mesmo que não passe nesse mundo, a gente tem uma eternidade inteira para poder gozar da glória do Senhor. Então, primeira coisa, alegria que deve ser constante, controlada. Em segundo lugar, momentos de provação. Mas em terceiro lugar, o que essa boa notícia gera em nós, ou gera, é louvor a Cristo. Nós sabemos o versículo de Romanos, capítulo 11, versículo 36 de cor. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória para sempre, amém. Mas a gente não vive essa realidade. A gente acha que nem tudo redunda para a glória do Senhor. Irmãos, até mesmo o sofrimento da sua casa, até mesmo o sofrimento da sua mente, até mesmo o sofrimento do seu coração, de alguma forma, redunda em louvor para a glória de Deus. Todas as coisas redundam para a glória de Deus. Eu não estou falando aqui que nós devemos ser um povo que deve viver constante tribulação, porque assim a gente é santo. Não. Eu estou dizendo que há um propósito em tudo. Às vezes a gente não entende o que Deus quer trabalhar em nossos corações através das tribulações. Se um jovem, adolescente, tira uma nota mais baixa, o que ele vai precisar fazer? Estudar um pouco mais. Quem prestou o vestibular, o PISME, que a gente tem aqui em Juiz de Fora, né? Não foi tão bem na primeira etapa, o que vai fazer? Se esmerar mais para a segunda etapa. Acontece que essas provações, elas têm que ser entendidas por nós como meios de aperfeiçoamento a cada um de nós. E aí eu já quero perguntar para os irmãos, o que essa pandemia tem trazido ao seu coração? É um momento duro. É um momento de privações. Mas será que a gente vai, quando acabar tudo isso, eu espero que isso acabe logo, que eu não aguento mais usar máscara. Não aguento ver os irmãos assim também. Quero ver o sorriso. Será que quando a gente passar por isso tudo, quando a vacina chegar, quando declararem
de fato que nós estamos imunes a esse vírus? Será que a gente vai voltar tudo ao normal? No sentido de não vou ligar mais para Deus, ou não vou esquentar com Deus, não vou esquentar com o corpo de Cristo, não vou dar a mínima para Deus. Porque nesse momento, muitos joelhos estão dobrados pedindo a Deus para que Deus livre a nossa nação, o nosso planeta desse vírus. Mas no momento que Deus mandar a cura, será que de fato nós vamos nos levantar e continuar servindo ao Senhor com alegria? Ou nós vamos viver aquela velha máxima de uma banda muito famosa, cristã: nós lembramos de Deus quando o tempo é mau, depois se esquece e volta tudo ao normal. Entenda, portanto, que essa boa notícia gera louvor a Cristo. Mas ela gera outra coisa também no nosso coração: a fé salvífica. Reparem que o apóstolo Pedro, ele vai falar isso, que obtendo o fim da vossa fé, ou seja, a finalidade da vossa fé. Qual é a finalidade da nossa fé? A salvação da vossa alma, ou da nossa alma. A finalidade da nossa fé é a salvação da nossa alma. É a fé salvífica. E essa fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por conta dessa realidade que o apóstolo Pedro está dizendo que o resultado de tudo é a fé para a salvação. Reparem que não é uma fé proveniente de especulações, mandingas, insanidades espirituais. Aliás, eu quero abrir um parêntese aqui. Fui numa determinada igreja há muito tempo atrás, muito tempo. E tinha um irmão lutando praticamente karatê no momento do culto, da oração. O que isso gera no nosso coração? Essas insanidades. Não, o que Deus requer de cada um de nós é essa fé firmada em Cristo, essa fé poderosa, salvífica. Mas essa fé, ela provém da alegria de saber que já somos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você é salvo? Eu sou salvo. Nós somos salvos. A prova disso é você estar aqui. Numa quarta-feira, eu sei que você está cansado, muito trabalho. E você está aqui ouvindo a palavra, louvando, cultuando ao Senhor. Isso é importante. Nós falamos o que é essa boa notícia, nós falamos o que essa boa notícia gera em nosso coração. Agora, quem é o alvo dessa boa notícia? Versículo 10 até o versículo 12 vai dizer: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Precisamos entender aqui, irmãos, que a revelação da salvação se deu de maneira histórica e progressiva. Deus chamou um homem, Abraão, e esse homem, ele fez uma promessa, um pacto, e essa graça foi destinada primeiramente aos de Israel, aos filhos de Abraão. Mas por conta da rejeição de Israel, Deus incluiu os gentios, nós, o povo que não era povo, agora é povo. Os que não eram filhos, agora são herdeiros ou co-herdeiros com Cristo. Outrora, nos mistérios da antiga aliança, da antiga dispensação, os profetas pesquisaram, foram
alvo das revelações especiais de Deus, com o objetivo de alcançar também os que não eram desse pacto. Portanto, a boa notícia é para os eleitos de Deus, é revelada de maneira, primeiramente, para os profetas, mas com alcance a todos que o Senhor chamou de maneira eficaz. Essa salvação é tão graciosa e específica para aquele povo que era forasteiros, que os anjos, olha só essa expressão, eles não compreendiam, essa palavra esquisita, diferente, né? Perscrutar. Coisas essas, pregaram o evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Perscrutar significa inclinar para poder tomar conhecimento. Ou seja, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que os anjos não entendem a obra da salvação. Sabe por quê? Porque para anjo não houve um redentor. Não houve um Cristo de anjos. Os anjos caídos permanecerão no inferno e serão também jogados no lago de fogo. Mas eles não compreendem, eles olham e falam como Deus pode amar tanto pessoas tão pecadoras, a ponto de mandar um redentor, alguém que pague a dívida. Portanto, irmãos, essa salvação, essa boa notícia é destinada a você. Esse santo evangelho é destinado a você, meu irmão. Mas em último ponto, qual a resposta que devemos ter a essa boa notícia? Versículo 13 a versículo 16, vai dizer: por isso, por conta dessa salvação, por conta de tudo que eu vos falei, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se houve um redentor para homens caídos, miseráveis como eu, como você, como essa igreja que é universal do Senhor, devemos ter posturas condizentes a essa nova realidade. A realidade que nos foi ofertada de maneira graciosa. Não é assim? A gente não toma posturas diferentes? Vou dar um exemplo básico: carro. A gente anda com um carrinho velhinho, vai andando com o velhinho, que a gente nem se importa mais se deu uma arranhadinha, um esbarrãozinho, se está quebrado uma coisinha, se tem uma coisinha ali que não funciona. Inclusive tem carro que se adapta ao problema, né? O meu, graças a Deus, é assim, ele se adapta ao problema. Tem 10 anos que está ali daquele jeito. É muito bom isso. Mas aí, a partir do momento que eu compro um carro zero, um carro novo, eu me adequo a isso, essa nova realidade. Aí, empolgado com um carro novo, o que eu faço? Dou uma boa reformada na minha garagem, porque, poxa, o carro é novo, né? Compra aquela capa bonita. Se alguém encosta o dedo, a gente já fica de olho, né? Na hora de dar ré para sair da vaga, olha com muita atenção. E por que com a nova realidade que Cristo nos trouxe, não fazemos isso? Não andamos de maneira condizentes ao Evangelho? O que o apóstolo Pedro está dizendo? Que nós devemos cingir o nosso entendimento. E a mesma palavra que ele vai usar no capítulo 5, quando ele fala que nós devemos cingir de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. Cingir o nosso entendimento é de fato proteger o nosso entendimento, esse mundo que só prega coisas ruins, maldade atrás de maldades.
Não só isso, ser sóbrio. Essa palavra, para quem já teve experiência com o alcoolismo, deve fazer muita diferença. Porque a pessoa que não está sóbria no seu perfeito juízo, é uma pessoa que não responde pelos seus atos. Coloca em risco a vida dela e de outras pessoas. O apóstolo Pedro está dizendo isso. Olha, sejam sóbrios. Não coloque vocês em risco, e nem outras pessoas. Mas também sejam pacientes. Ele vai falar, como filhos da obediência, não vos amoldeis. Sede sóbrios, e esperai, versículo 13, inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Ou seja, sejam pacientes, porque nós já vivemos a realidade do Evangelho. A salvação já é nos dada, mas a gente vive o dilema do já e ainda não. Já somos salvos, mas não desfrutamos completamente dessa graça, porque Cristo não nos buscou ainda. O dia que Ele nos buscar, nós estaremos inteiramente glorificados e desfrutaremos eternamente dessa glória. Continuando aqui, não vos amoldeis às paixões do passado. Ou seja, aquele povo que foi alcançado pela graça, eles estavam deixando essa realidade nova para trás, essa novidade de vida para trás, e começaram a se moldar ao mundo, às novas tendências. E nós, enquanto igreja, fazemos isso também. Nos moldamos. Nós não podemos ser volúveis, líquidos. Nós precisamos ser sólidos. Nós precisamos nos adequar à palavra e nada além da palavra. Nada que o mundo oferece traz benefício. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O apóstolo Paulo também vai dizer que nós não devemos tomar a forma desse século. Romanos capítulo de número 12. E em último lugar, qual a resposta que nós devemos dar a essa boa notícia? É ser santo, separado. É você andar de maneira digna, ser diferente, não encontrar culpa, apesar de saber que existe uma natureza caída dentro de você. Rápidas aplicações para a gente terminar. A salvação foi pela graça, mas não significa que ela não custou nada. É pela graça, mas não foi de graça. Custou o sangue de Jesus. Custou a vida do Filho de Deus. E hoje, como um sinal de que fomos alcançados por essa graça, precisamos andar de modo digno dessa salvação que nos é trazida por Cristo e pelo Espírito Santo. Nesses dias não devemos nos esquecer do Evangelho. Ele é que deve mover os nossos corações. O Evangelho é a boa notícia é que você estava indo em direção ao inferno, e agora, resgatado por Cristo, está indo em direção ao céu. E por fim, manter em constância o nosso estado de alegria e contentamento, mas aguardando sempre, com esperança no coração, o retorno glorioso de Jesus. Porque afinal de contas, em João capítulo 14, ele vai falar assim: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu estou indo para preparar um lugar para você. O que eu quero dizer é, a boa notícia que quase esquecemos, precisa ser relembrada todo dia. Ao abrir os seus olhos de manhã, você precisa falar: Senhor, muito obrigado. O meu dia vai ser cheio de problema, mas eu tenho a salvação em Ti. É você encarar a dificuldade com essa certeza, que tudo isso vai passar, que a pandemia começou e terá um momento que vai terminar,
que o desemprego pode ter chegado à sua casa, mas vai ter um momento que vai se findar, que a dor começou, e às vezes persiste, mas vai chegar um momento que nós nunca mais teremos dores, nunca mais choraremos. Pelo contrário, não haverá mais lágrimas, não haverá mais pranto, nem ranger de dentes. Nós estaremos com Cristo eternamente, gozando dessa salvação completa. Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos pedir perdão pela boa notícia que quase esquecemos. Que se fosse pela nossa capacidade, nós de fato estaríamos longe dos teus caminhos, longe da tua casa, longe dos teus altares. Mas o Senhor nos traz sempre a lembrança, a cruz do Calvário, que nos libertou, a cruz que nos salvou, a cruz que nos perdoou. E por isso, ó Deus, nós queremos trazer à memória, de fato, a salvação, que é a boa notícia, expressada em Cristo Jesus. Ó Deus, reavive em nós essa alegria, que nós possamos de fato, mesmo em meio a dificuldades, estar alegres e contentes, porque a nossa provação não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoe a casa de cada um dos meus irmãos, a vida particular, o coração, o intelecto, ó Deus, para que eles possam sentir de fato alegria indizível, como disse o apóstolo Pedro. Em nome de Jesus, nos ajude a espalhar essa alegria, para que onde nós formos, ó Deus, não seja lugar, ó Deus, de reclamação, de murmuração, de lamento, mas que seja um lugar, ó Pai, de alegria, porque aonde nós estamos, o Senhor está nos fazendo companhia, e aonde o Senhor está, existe alegria indizível. Ó Deus, nos ajude nessa difícil tarefa, é o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Volta a palavra para o irmão Abraão.